Boa noite. Bom, agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu acho interessante porque a gente já falou aqui, então, bem os 3 evangelhos que eu falo a história lá do monge nu, que a grande questão dele era, ele sabia viver na riqueza e na ausência total de bens. Ele diz, a minha diferença é essa, eu sei curtir um pouco do vento e sei sentir um pouco de calor. Basicamente é isso que a gente tem falado, né? Muitas pessoas, né, falam de dinheiro com nojinho, né? Eu também concordo com o que o Evangelho está dizendo, entendeu? O dinheiro ele é uma métrica. Ele é uma métrica. Ele é uma métrica se você tem um empreendimento que dê certo. Como é que ele dá certo se ele não produz recursos? Né? E ao mesmo tempo ele é uma prova para a pessoa, porque ele dá fôlego, principalmente dentro do sistema capitalista. Então você fica muito fogoso. E aí vem a grande pergunta, né? A quem é que você serve? O que eu tenho visto de algumas biografias que eu tenho lido de pessoas que são ricas na atualidade, elas normalmente têm uma empolgação, não pelo dinheiro em si. O dinheiro, de novo, é uma medida. Elas têm uma empolgação de fazer acontecer. Fazer acontecer. Essa semana agora, eu terminei de ler a vida do Elon Musk. Aí eu tinha visto que o Elon Musk, dentro do ranking, aí está sendo um dos homens mais ricos do mundo, né? Ele tem 50 e poucos anos. Bill Gates, dono da Microsoft. Elon Musk, dono da Starlink, dono da Tesla, dono do X, né, que é o Twitter, e várias outras empresas. Você tem, nesse mesmo contexto, você tem caras como o Warren Buffett, um dos maiores investidores. A fortuna do Musk passa do trilhão, né, de dólares. Mas uma coisa que eu achei interessante, eu também li um livro chamado Bilionários, de um brasileiro que trabalhava para a Forbes, que é o Ricardo Jeromel. Ele falando, né, que fez uma pesquisa com vários desses ricos. Ele diz assim, você encontra, ele conta até um caso de um cara que ele ostenta, mas as marcas predominantes desses ricos é um foco muito grande em construir algo, e trabalham muito, estudam muito. O Bill Gates é muito marcante na história dele, porque ele desde pequeno ele adorava programação de computador. Os computadores eram bem rústicos, mas na escola pública, lá onde ele estudava, tinha um computador. E ele fugia de casa para ficar lá mexendo nesse computador. Ele começou a ganhar visibilidade no computador ainda na adolescência. Ele programava e ele fazia os horários das escolas. Quem sabe, quem trabalha com professor, é a coisa horrível de fazer um horário. E ele foi desenvolvendo um sistema que, com o tempo, a cidade, o estado, contratava o sistema de botar aqueles professores. Se você pegar aquele documentário que tem Bill e Melinda Gates, inclusive ressalvado aí, me engano, ele separou há pouco tempo da Melinda Gates, né, depois da pandemia. Eles têm uma instituição filantrópica que tem levado, tentado dar saneamento, banheiros adequados para as pessoas em situações muito difíceis, como na África. Muitas crianças morrem por disenteria. Por quê? Porque o mesmo lugar em que eles fazem as necessidades é o mesmo lugar que eles bebem.
Então ele investiu, uma parte da doação foi do Warren Buffett, que são amigos. Buffett, eles estão aí num grupo de bilionários que ficou de doar 90% da fortuna. Tem até um dos que é brasileiro, né? Que é o dono da Cirela. Então é doar 90% do que tem. E eles já começaram. Então nessa instituição aí ele fez até um concurso e conseguiu construir um tipo de equipamento que transforma a fezes em água potável para beber. Ele mesmo foi testar. Quando virou a água, ele foi lá e bebeu o primeiro copo d'água. É bem interessante, né? Porque ele pega as fezes, aí ele deixa, acumula, queima. Eles criaram uma máquina, foi um concurso grande. Foi criada por um dos caras que é especialista em armas dos Estados Unidos. Então ela vira vapor. E aí ela entra, tipo quem já faz cachaça, entra naquele negócio. Quando ela sai do outro lado, o líquido que tinha na fezes, depois que ele evapora, quando ele volta a ser água, eles criaram um processo que volta a ser água potável. Do mesmo jeito que eu tenho alimento, né, que eu coloco uma mão para extrair, para fazer a própria cachaça, extrair ali o próprio sumo, ao mesmo tempo. Eu não sei se é muito fácil, porque demorou muito, ele tentou muito, errou muito, até parece que deu certo. Entendeu? Não é simplesmente bota fogo na fezes e vira água que a gente bebe, né? Mas a máquina dele lá faz isso. Por quê? Porque tem que ser uma máquina que é autossustentável. Então ele criou uns banheiros em que tudo é no lugar, ela produz energia e produz água. E aproveita as fezes. Então projetaram um banheirozinho que eles colocam nas comunidades. Então quer dizer, é interessante quando você assiste o documentário do Bill Gates. Eu nem sei se ele também não se excede, né? O casamento dele terminou, que eu saiba. Todo fim de semana a vida dele é ler livros técnicos, esses livros bem chatos, aquele livro que só quem é técnico lê, ele adora ler aquilo, tipo programação, como é que faz, ele fica estudando, como é que faz isso, aí ele bota uma bolsinha, junta 4, 5 livros, pega uns refrigerantes e vai para uma barraca que ele tem perto de um lago e fica lendo o fim de semana todinho. As jornadas deles são jornadas exorbitantes. O Elon Musk também, tanto ele, aí vem os problemas, né? Ele quer que os funcionários trabalhem o nível dele, sem limite. É isso que eu quero te dizer, assim, na leitura que eu vejo, o foco, entende? Se ele ganhar R$1 a mais, ou $1 a mais ou a menos, é indiferente. Mas ele tem ele tem uns projetos muito sérios, entendeu? Assim, a gente sente que a coisa não é dinheiro em si, porque o dinheiro não é a grande coisa. Também não é o poder, eu penso. Porque eu vejo um foco muito grande nessas questões, né? É muito difícil, por exemplo, quando eu fui ler o livro, né? A dificuldade de montar o primeiro carro elétrico, é um negócio, foi muito difícil. Mas ele tinha um objetivo de ajudar com relação ao aquecimento global. Ele queria uma questão da economia verde. É tão interessante que a gente não via nenhum carro chinês, mas todo o trabalho, os anos que o pessoal sofreu para essa Tesla andar, era difícil. O carro, quando ele acelera rápido demais no elétrico, quebrava a caixa de marcha. E eles tiveram todo esse trabalho em bateria que explode, até que o Tesla começou a ser vendido. Quando tudo estava funcionando, ele abriu o código-chave para quem quisesse. Então ficou fácil. Eles que conseguiram produzir e vender os primeiros carros elétricos, ele abriu. Aí o cara disse assim: rapaz, por que tu não vende, por que tu não dificulta? Ele disse: não, porque eu quero é que o mundo inteiro ande de carro elétrico. Ele abriu o código-fonte. Então foi um dos casos, pelo que o livro está dizendo, entendeu? Eu só posso dizer o que eu li.
Eu nem suponho, eu estou dizendo o que eu li. Ele disse, o cara disse, mas rapaz, isso é vendido, é para ser difícil. Não, eu quero é que todo mundo esteja com um carro elétrico. Mas o trabalho que eles tiveram, são muitos capítulos de dificuldade. Se ele sofreu, os engenheiros é que estavam para morrer. E ele aí em cima, direto, questionando, ele vivia aquilo ali. No meio disso, ele botou na cabeça que queria que um dia o mundo ia entrar em guerra e as pessoas iam se matar, ia acabar a vida no planeta. E ele botou na cabeça que ele tinha que desenvolver, fazer tudo para levar o homem a Marte. Não, ele não conseguiu ainda, ninguém conseguiu chegar até Marte. Não existe tecnologia para levar uma pessoa para Marte. Mas nesse caminho, na Starlink, ele conseguiu fazer um foguete e voltar, e se tornou, né, a empresa que faz transporte para o espaço. Né? Mas é muito interessante, porque no meio disso, é interessante que a pessoa leia, para ter uma versão mais aprofundada. Ele praticamente quebrou nas duas. Todo o dinheiro que ele começou a ganhar, que foi no PayPal, quando venderam por milhões, né, esse sistema de pagamento que foi criado por ele, por a equipe dele, quando eles eram jovens, né, ele investiu nessas empresas, ele podia ficar só vivendo de dividendo, e ele queria criar esse tipo de coisa, tinha um propósito. E foi difícil. Em 2008, ele praticamente quebrou nas duas empresas e se separou da mulher. Então, quando você vai olhar, é difícil. O nível que ele apostou, foi pobre, ele chega a enricar e por propósito ele investiu tudo ao nível de quebrar. 2008 ali foi coisa de Deus, ele não fala de Deus, no livro não fala, mas ele quebrou. Entendeu? A última, ele mandava o foguete explodir, não sei o que, não dava certo, entendeu? Muito difícil. Mas eu achei muito interessante a perspectiva dele focado. Muito focado em desenvolver coisas. E não para. Está desenvolvendo, está criando e tal. E como eu disse, né, a gente, quando chega esse nível de dinheiro que ele tem, tanto faz ganhar muito quanto pouco, assim, você não gasta o que tem. É muito. Mas ele não para de ter propósito. Ele não para. Então, eu só estou querendo dizer assim, que quando eu começo a olhar, primeiro eu me aproximo, eu evito os meus preconceitos e vou conhecer. Assim, porque eu não posso ser contrário a alguém, porque só quem pode julgar é Deus, eu não posso ser. Como eu posso ser? Não posso. Não é? Porque no mais, é o que foi perguntado aqui há pouco tempo, né? Quem é bom? Se olharam para Jesus e disseram assim, bom mestre, ele disse, bom é Deus. Entende? Se quando eu aponto com um dedo, ficam 3 apontados para mim. Chico dizia, seria dos melhores que vocês são tão bonzinhos, né? É o que eu estou questionando. Eu olho algo e vou olhar, e vou estudar, e vou ler e tal, entendeu? Para trazer minhas preconcepções, mas evitar os preconceitos. Você está falando da teoria, que é legal, a gana, a vontade. Eu acho que sem vontade, eu vou lhe dizer outra. Há uma grande preocupação nos Estados Unidos hoje. Eles chamam os pais fundadores, os grandes empresários que levaram os Estados Unidos a ser a potência que os Estados Unidos é hoje. Então se você tem uma série de documentários, por exemplo, se vocês assistirem, são os gigantes da indústria. Lá os principais eram Rockefeller, com o petróleo, Vanderbilt, com as linhas de ferro, Carnegie, com o aço, certo? E o banqueiro, JP Morgan. Esses 4 fizeram os Estados Unidos serem a potência que ele é hoje.
E o que é o problema que está acontecendo? Esses caras, na minha leitura e o que eu vi deles também, tinha propósito, que passa a ideia de ganhar dinheiro. Senão não continua. Senão é o que os investidores em private equity chamam, né? Quando você monta uma empresa, ele acredita que a tua empresa vai chegar a bilhões, mas você está doido por dinheiro. Quando a tua empresa bate 10 milhões, você vende. Esse cara quer dinheiro. Os caras dizem assim, rapaz, a gente está procurando quem tem um propósito. O cara que quando botarem 100 milhões na empresa dele, ele não venda, ele continue lutando na empresa. Mas a maioria dos caras, aí você começa a ver a diferença de um cara que tem um propósito, que acredita no que ele está fazendo, e um cara que quer apenas dinheiro. Pode escutar, se você quiser escutar, você escuta sobre private equity, sobre capitais de risco. Eles ficam procurando empresas que têm capacidade de crescer. Um dia foi o Nubank assim, um dia foi tudo, né? Starbucks, um dia foram pequenos. Então eles ficam procurando essas empresas que vão crescer e que o dono não vai abandonar. Mas ele disse, é muito difícil. É muito difícil, porque o cara pobre, quando ele vê 10 milhões, ele pensa, aí vende. Exatamente, eu vou aplicar os 10 milhões, vou ganhar, por exemplo, 10, 20, 30 mil por mês, 60 mil, e não vou mais. Aí quando bota 100 milhões, vixe, ele se vende. Ele disse, meu amigo, isso aqui era uma coisa para bilhões. Mas o cara, num primeiro momento, ele dizia que tinha um projeto, mas no projeto dele se prova que era apenas o dinheiro, então ele vende o projeto. É o que eu estou contando. O Musk, ele quase teve que vender cada um. Ele lutou muito para não vender as coisas, entendeu? A coisa dando prejuízo. Eles não vendo, eu acredito. O cara mais rico do Brasil, que é o ex-soldado da família Marinho, que são os mais ricos do Brasil hoje, 3 jatos dele custam mais ou menos quase $1 trilhão. Eles ajudam só como se não... eu não sei, entende? Eu não li sobre eles. Mas eu li. Eu estou falando sobre a família mais rica do Brasil chama Marinho. essa questão de propósito. Eles são potência. Eu fico sempre refletindo sobre o propósito. E vejo grande parte das pessoas, quando acham que bater a cabeça no teto ou por dinheiro ou por poder, a pessoa relaxa e entra em depressão. Então, eu não sei se está sendo claro. Né? Porque o meu papel aqui não é agradar vocês. O meu papel aqui é entender. E me entender. E para entender eu tenho que estudar. Eu tenho que me aproximar, eu tenho que conhecer. Que a vida não é como eu quero, a vida é como ela é. Qual é a diferença minha para o Elon Musk? Enquanto um espírito? Nenhuma. Qual é a minha diferença para um drogadicto que está com as veias toda quebrada lá embaixo, sem dentes? Nenhuma. Somos espíritos no mesmo patamar de provas e expiações que estamos vivendo os nossos desafios. Passei por uma época em que eu só tinha uma leitura. Eu lembro que o próprio Karl Marx, ele falava muito dessa questão, tanto que ele não tem religião, é um materialismo histórico. Então eu lia Marx, mas era religioso. Mas ele diz que a religião é o ópio do povo, né? Só para enganar, frase do Marx, né? A religião é o ópio do povo. Então você é o senhor da sua história. Eu acho que não, porque as coisas não acontecem como eu quero, acontece como Deus quer. E para mim a religião não é um ópio. Então assim, para mim eu vou lendo e vivendo, e como disse Paulo, vê tudo, mas retende o que você acha que é bom. Vê tudo, mas retende o que é bom. É isso. Então eu não posso acreditar que o pobre, porque pobre é bom. E não posso acreditar que o rico, porque é rico, é ruim. Porque senão eu estou colocando o pobre e o rico na condição de Deus. Porque só Deus que é absoluto, que não tem oposto. E um ser humano, para ser científico, ele passa por processos de dualidade. Ora você tem ânimo para fazer as coisas, ora você não tem.
Você chora por uma mulher quando você conquista, ou a mulher chora por um homem quando conquista, depois não dá valor. Tem não isso aí? Ou não tem? É a dualidade. É a dualidade. Você quer um projeto, aí quando vê o dinheiro, corre atrás do dinheiro e abandona o projeto. Você quer uma família, aí às vezes começa a ganhar um dinheirinho, aí vê o que o dinheiro te proporciona, abandona a família. Quer dizer, o teu projeto não era a família, o dinheiro não ia sustentar, mas quando Deus te deu o dinheiro, você saiu doido, porque na dualidade você fraquejou. Mas fraquejou porque na verdade você nunca tinha tido aquela força, você achava que tinha. Então é muito difícil para mim olhar para um ser humano e ficar com raiva, porque eu falo se ele é pobre ou se ele é rico. Por quê? Porque senão eu estou colocando esse ser humano na condição de Deus, que ele é absolutamente bom, ele é absolutamente ruim. Não existe. Não existe. Uma coisa é a religião, outra coisa é o altruísmo, a espiritualidade. A coisa é feita pelos homens. Eu acho que a coisa mais simples que tem é dualidade. Existe a dualidade. Existe a dualidade. Muita prática hoje, né? Você não é 100% bom. Eu não sou. Muitas vezes São Paulo diz: eu sei o que é bom, quero fazer, mas não faço. Muitas vezes. A gente tem falado de anônimos aqui, é a mesma coisa. O anônimo, ele recai, pode recair. Por isso que ele não diz: eu sou perfeito, eu estou curado. Ele entende, por exemplo, um alcoólico anônimo, né, que é um cara que está em recuperação, ele não diz que é perfeito, ele procura o aperfeiçoamento. Então ele continua no processo de recuperação a cada 24 horas, ou seja, ele sabe que pode falhar. Porque haverá momentos difíceis, haverá momentos desafiadores. Às vezes você teve uma vida que a foto longa é você se achando bonito, casou bem, filhos, netos, mas a vida não acabou, pô. Aí um morre, ou então você adoece. Pensou o Christopher Reeves, que era o Superman? Família, tudo belezinha, quando ele se encontra com uma mulher lá, beleza, filhos, aí um dia andando de cavalo, o cavalo bota a cabeça para frente e ele cai, como eu caí. Eu estou com o braço quebrado, ele ficou tetraplégico. Não sei se é a mesma coisa. Eu estava puxando meu pai, caí e fraturei minha coluna. Eu vou abandonar meu pai? Essa é a conversa que a gente tem que ter com Deus. Porque abandonar as coisas porque doeu, como a primeira opção, aí eu abandono agora o patinete. Se a mulher brigar, eu abandono a mulher. Se o menino brigar, eu abandono o menino. Se eu cair com meu pai, eu não ando mais com meu pai. Como é isso? Não é que a gente vai desafiar a vida, mas a vida tem, de novo, tem dualidade. Ela tem momentos de prazer e momentos de dor. Entende? É muito difícil viver o radicalismo, porque o radicalismo ele tem a ver com a gente querer ser Deus. Olha assim, viu? 1 mais 1 igual a 2. Trazer a espiritualidade para o pastor. Não, a questão aqui é a gente está tentando falar de relacionamento com Deus. A mudança, a riqueza. Não importa, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Relacionamento com Deus. Isso é servir a Deus. Qual o tema de hoje? O tema de hoje. Mas o tema de hoje, riqueza, a gente está tratando ele como uma dualidade. Porque incomoda as pessoas. Porque a gente quer resumir. A gente quer encontrar alguém como muito bom e alguém como muito mal. A gente quer escutar o Renato, para o Renato falar o que nos agrada. Porque a gente é Deus e quer ser servido, entende? Tem que ter um bobo da corte, né? Para nós. Se ele não fala o que nos agrada, eu cancelo.
eu deixo de seguir, eu não escuto, porque eu só quero escutar o que eu quero. Mas de novo, uma hora Deus vai te botar no canto e vai dizer, agora você escuta, nem que seja porque você está tetraplégico. Agora você vai me ouvir, viu? Achando bom, achando ruim, você vai me ouvir. Você vai ouvir o que você não quer, porque você precisa. É isso. A palavra é equilíbrio com relação ao dinheiro. Não é simples. Você vive, precisa do dinheiro do sistema, mas não serve ao dinheiro. Eu estava trazendo questões de caras que eu vejo que tem muitos projetos, que a ideia do projeto perpassa a ideia do dinheiro, que tiveram dificuldades mil com os projetos dele, mas não venderam, não abandonaram e continuaram o projeto. Porque o nosso papel é plantar. Eu estou cantando. Devo cantar muito mal? Mas quem começa cantando bem? Quem começa alguma coisa bem? A maioria das pessoas não. Mas tem gente que tem o dom e começa bem, e no meio do dom se perde. Eu jogava bola, adorava jogar futebol, eu não jogava bem, e meus amigos que jogavam muito bem, eles eram chamados para toda coisa. No final, hoje, eles são garçons, porque caíram na cachaça, na barca, terminavam, era uma festinha e não sei o que, e se perderam. Quantos caras que jogam bola bem você conhece que estão assim? Nunca conhece ninguém não? Quem conhece gente assim? Começou muito bem e se lascou todinho. Ei, macho, bora ali, vai ter um jogo no fim de semana ali, bora com a gente. Aí o cara paga a passagem, vai buscar, dá chuteiro, dá meião, dá o calção. Aí começa o menino novo e beber, né, dá bebida de graça. Não, ele aqui é nosso herói. É taça, ele é o herói, ele se sentindo, meu amigo, ele não sai mais. Ele entra num labirinto e não sai mais. Então eu prefiro o cara que não sabe, mas que ele tem um projeto de melhorar. E que ele continua com o projeto, do que o cara que acha que já está bom, porque é o dom. Porque ali é um grande desafio. É isso que está sendo perguntado. Porque a riqueza também é com relação aos dons. Não é só com relação ao dinheiro. Não é só com relação ao poder. É com relação ao que você tem. Mas de novo, tudo é desafiante. Tudo tem dualidade. Por isso que eu gosto desse conceito de dualidade. Tudo tem dualidade. Na pobreza você vai se deparar com pessoas muito facilmente. Se você for morar na rua, você vai ver muito facilmente droga, álcool, com muita facilidade, às claras. E você pode chegar lá e entrar nessa. Na riqueza também tem, não é tão às claras, mas você também pode entrar nessa. E você pode entrar na outra, como eu disse, o Bill Gates, ele sai no fim de semana para cheirar pó, para beber cachaça. Não, ele vai estudar. Não é da natureza dele. Agora também já tem mais de 70, né? Sei, entende. Mas eu estou só querendo dizer que o estilo de vida dele é outro. Não é o que apresenta para nós, caba cheio de lanche, um cara de menina dançando, rola de ouro no pescoço. Warren Buffett, ele mora na casa que ele construiu quando ele casou, na mesma cidade no interior dos Estados Unidos, em Omaha. A mulher dele construía casas e casas, ela tinha essa necessidade, morreu de câncer de boca. Ele nunca, todo dia ele come a mesma coisa, toma o mesmo café, gosta de Coca-Cola, todo dia ele come arroz e bife. Ele era amigo daquela dona do The Washington Post, e ela era extremamente refinada. Ela era muito assim chateada, porque ele só queria comer arroz com bife. É o que ele contou aqui. Então é um perfil. Eu já conheci gente que nem era rico, mas brigava com a mãe, que a mãe dele não mudava a comida. Todo dia, quando tinha o dinheiro, tinha que comer um dia no sanduíche, aí abusava. Um dia no restaurante, um dia no outro, um dia no outro, um dia no outro, e nunca era satisfeito com comida.
Porque o problema não era a comida. O problema não era a comida. São essas as questões que eu tenho levantado. Nem é uma louvação ao rico e nem é uma destruição ao rico. Nem é uma louvação ao pobre, nem é uma destruição ao pobre. Todos são seres humanos, são espíritos imperfeitos que passam pela dualidade, que sofrem os desconfortos da vida e que recebem alguns momentos de prazer. Todo mundo tem a sua história. Todo mundo tem a sua história. Todo mundo tem as suas dificuldades. E também tem os seus momentos de glória. É só isso. Se eu quiser me apegar a outro tipo de conceito, a minha vida tenderá a ser muito difícil. Porque esse conceito deve ter a ver com o egoísmo. Egoísmo é assim, o cara vem falar aqui atrás de palma. O cara vem falar aqui atrás de falar o que agrada. Quando o ideal, se aqui é para reforma íntima, é falar o que ele vê, o que ele entende, naquele nível evolutivo que ele tem. Pode ser que depois ele diga, eu estava enganado. Mas ele fala o que ele pensa, sendo contraditório ou não, porque todo mundo aqui está numa fase de aprendizagem constante. Tem coisas que a gente vai falar da gente que depois, lá na frente, a gente vai entender melhor. Muitas coisas a gente não entende. Perguntaram ao Dalai Lama, eu li um livro do Dalai Lama, mesma coisa, outro dia saiu uma notícia que ele era pedófilo. Aí, pô, ninguém fala mais do Dalai Lama. Só vou falar de quem é perfeito, então só falo de Deus. Agora, o quanto vocês conhecem de Deus aí para falar? Como é que está teu relacionamento com Deus? Eu não tenho como falar de uma pessoa. Ai, fala do João de Deus. Era um Deus. Aí agora é um inferno. Fala isso, não sei, incomoda. Ah, o cara, ontem eu fui falar no centro espírita, quem viu o evangelho de ontem, que eu fui fazer uma palestra lá no HGF. O cara deu 61 murros na namorada. Aí eu vou dizer assim, não, porque não, mas para Deus não tem caso perdido. Aquele cara também, com certeza, você vai, tem mãe, tem pai. Você não quer que seu filho faça uma coisa dessa, mas hoje seu filho está bem bonitinho, bem legalzinho aqui. A mãe pode fazer um M. E aí? Vai deixar de ser seu filho? Então, ou não falo mais. Olha, não, você tem que me entender como um ser humano que tem dualidades, mas que não se comprar mais no eu. A gente tem que ser pessoas, eu acho assim, nós temos que ser pessoas que querem ser melhor do que nós mesmos a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, ponto. Sabendo que nesse caminho de aprendizado de melhor a gente vai caindo também. Ora a gente está alegre, ora a gente está triste e trabalha contra aquilo, comete erro. Tem erros que a gente mede pela gente que são menores, erros que a gente acha que são menores, mas para o plano espiritual são erros. E o que é que Deus vai dar? Oportunidade de reparação. Erros e oportunidade de reparação, porque não existem casos perdidos para Deus. Uma vida que você acha que perdeu, se você aprender alguma coisa, você ganha, você vai ter outras para reparar. É só isso, não tem muito mistério. Mas veja, para nós, quando uma história dessa está muito viva na cabeça da gente, a gente não quer que fale, porque você quer falar porque você está protegendo, eu quero é que mate, que morra, que você não passou, que quebra um sócio, que apanhe, né? Assim que a gente quer, às vezes nem diz, mas quer ser Deus. Mas não é isso que eu vejo na literatura espírita, não é isso que eu vejo nas literaturas religiosas, não é isso. O nível que Jesus chegou é o nível que Jesus chegou, ele não nasceu daquele jeito. Ou nasceu? Ele vem na escala evolutiva, acertando e errando. Então é estranho, né? Quando a gente quer, é a riqueza, né? Quer ver uma riqueza? É isso, é você ter uma opinião e você se apegar à sua opinião
de forma que qualquer um que pense diferente, você tem raiva. Não é não apego à riqueza? Sua opinião. Que eu estava falando do Dalai Lama, né? Perguntaram para ele se ele poderia resumir todos os males da humanidade em uma palavra. E o Dalai Lama respondeu: posso. Qual a palavra? Ele disse: ignorância. Ele disse: existem 2 tipos de ignorância. O primeiro tipo de ignorância é aquela ignorância que a pessoa ignora, ela não sabe. Mas essa daí não causa tanto problema. A raiz dos problemas da humanidade é o segundo tipo de ignorância, que é aquele tipo em que a pessoa entende errado a natureza das coisas e fica divulgando como se fosse certo. Essa ignorância é a que gera todos os problemas. É a pessoa, por exemplo, achar que a opinião dela é a certa e ninguém mais sabe. É a pessoa achar que sabe de alguma coisa. A pessoa não se acha de boca Deus, mas age como se fosse. É ignorância. E isso é um apego a um tipo de riqueza material. Memórias, histórias e preconceitos. Eu vi aqui agora em Fortaleza, eu acho que tem um grupo de homens e estão disseminando pelo Brasil. Grupos de homens machistas, você já viu? Tipo machistas anônimos. Sério? Eu achei fantástico. Não pode ser. Como é que não é fantástico? Se o anônimo, meu filho, quando ele viu a primeira vez, ele achava que Alcoólicos Anônimos, o pessoal se juntava para beber. Olha como a pessoa não está entendendo o preconceito na cabeça da gente. A gente é tão rico do nosso preconceito, a gente acha tão gostoso, sabe? Falar o que é legal. Não pode ser machista, não pode falar essa palavra, porque isso aqui, papapá, tudo é mentira. Pode dizer que eu sou mentiroso, porque muitas coisas eu nem entendo. E o que é que o machista anônimo faz? São caras que perceberam que são machistas e estão tentando evitar de ser. Como? Conversando com outros que têm a mesma experiência, porque ser machista para eles virou um vício. Vem da história, da criação, né? Isso do que eles passaram. É uma coisa cultural. Mas o preconceito da gente é tão grande que falou machista e você dizer que é bom. É isso, eu estou dizendo. Um alcoólatra é uma coisa. Um alcoólatra em recuperação é outra pessoa. Um machista na ativa, gostando de ser machista, é uma coisa. Um cara que se reconhece como machista, que a vida dele está prejudicada, ele está ficando ingovernável a vida dele, porque ele é muito machista, e ele entra em recuperação, é outro homem. Mas só que você só entra numa dessas se você souber mergulhar na palavra machista. Se você já tem uma riqueza de um preconceito em cima da palavra machista, falou machista, você sai. E a pessoa tem a humildade de reconhecer, né? Claro, honestidade é mais do que humildade. Honestidade, machismo é uma coisa cultural nossa, é muito forte. Reconhecer e querer. Então a pessoa reconhecer e querer mudar e montar um grupo inspirado em anônimos para os caras conversarem, porque verem que melhoram, que vão identificando o nível de machismo que eles têm e entram em recuperação. Como é que eu vou dizer que isso não é louvável? Quando você conhece Alcoólicos Anônimos, como é que eu não parabenizo em profundidade uma pessoa que era um alcoólatra, que a vida era ingovernável e que ele resolveu entrar em recuperação, meu amigo, que está há 10 anos sem usar, sem beber. Aí você é um alcoólatra, sou em recuperação. Aí você é um drogadicto, sou em recuperação. Aí você é um dependente de amor e sexo, sou em recuperação. É outro homem, é outra coisa. Ou em recuperação faz toda a diferença. Mas a gente rejeita. É a mesma coisa.
coisa que você falar Lula, Bolsonaro, pronto. Aí, falar o nome, a pessoa é o cão, entende? Ou é Deus. Porque, de novo, você entende errado a natureza das coisas. Você coloca um como bom, o outro como ruim e vice-versa. Absoluto, só que só tem um absoluto no mundo. Quem é? Quem é? Só tem Deus que é absoluto. Na hora que eu coloco um homem como mal absoluto, eu estou dizendo que ele é Deus. Mas Deus mal é porque Deus é só tem um absoluto. Cláudio, não vou entender. Entende aí? Existe luz e escuridão. Mas o que é a escuridão? É nada, é a ausência de luz. Escuridão, o conceito é a ausência de luz. Então não tem o mal absoluto, tem o bom. Tem o bom e onde o bom não chega. O bom é Deus. Luz, essa energia. A ausência de luz se chama de escuridão. O bem é Deus. E onde Deus não chega, não é porque tem um mal, um cão, não é porque existe a ausência. Deus, você não deixa de chegar. Você que impede com as suas escolhas. Ele não entra porque você fecha a porta. E ele te deu livre arbítrio. Ele tem todo o tempo do mundo para esperar você aprender. Você vencer a sua ignorância. Você entender a natureza real das coisas. É assim que diz no livro Há 2000 anos. Ele começa dizendo assim: o que são, Senhor, 2000 anos na existência? Nada. Nada. Pode fazer o que você fizer. Para você, um dia, Deus enxerga em você um anjo. Na música, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Deus já vê isso. Ele vê a semente do anjo dentro de você. Ele diz: é questão de tempo. Pode ser 1 ano, 2, 500 anos, 1000, 5000 anos. Para mim isso é nada. Um dia você vem para cá. Era o programa do Silvio Santos, né? Vamos abrir as portas da esperança. Aquele menino ruim foi embora, abandonou os pais. Não, aí um dia queria ver, aí a esperança dele aparecer. E quantos meninos que a gente vê nas portas da esperança, que era aquele menino birrento e tudo, ele voltava chorando, morrendo, arrependido, querendo ver os pais, os irmãos, não era não naquele programa? É a questão de Deus. A gente é mortal, materialmente falando. Mas Deus, ele sabe. Um dia eu faço, meu filho, o que você quiser. Um dia você vem para cá bem bonzinho. Deus espera. Ele espera sim. É aí. Outro dia me falaram: mas se uma pessoa for para o umbral, mas se uma pessoa for para o vale do suicídio, só para aprender, rapaz. Deus está esperando por ela e está em todo canto, no pé dela, é só ela abrir a vista que vê. Mas ele vai querer que aquela pessoa vença a própria ignorância. Então, uma pessoa que é obcecada pelo dinheiro, Deus vai esperar ela vencer a própria ignorância. É uma ignorância. Mas sem propósitos, sem esperança dentro da gente. Chama agora, tem um verbo, esperançar, né? Sem esperança é muito difícil viver. Quando a gente se apega a memórias, a preconceitos e acha que já bateu a cabeça no pé, que não tem mais o que aprender, que aquele é ruim, que aquele é bom, você já sabe de tudo, gente, você está morto. Está morto. Não tem mais o que aprender, morreu. Então, encerrando o evangelho de hoje, dado o horário, agradecer a Deus por essa oportunidade de reflexão. É minha reflexão, não é do evangelho, mas ela é feita aqui para que sirva para vocês como se fosse um espelho, para que vocês façam a reflexão de vocês. Então, vindo aqui, eu me ajudo muito mais. E se vocês quiserem compartilhar com Deus quem vocês são, ou o que vocês estão querendo enxergar, querendo descobrir quem vocês são, usando a terapia do espelho,
vocês vão aproveitar muito também. Mas não adianta olhar para mim. Buda dizia isso, né? Quando o Buda apontar para a estrela, olha para a estrela, não para o dedo do Buda. Deus toma de conta de todo mundo. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Deus julga e não condena. Ele oportuniza o aprendizado. Culpa não resolve nada. Assumir a responsabilidade resolve. Então, com relação ao dinheiro, a servir a Deus e a Manon, lógico que o Manon é só uma mima, é uma ilusão. O dinheiro é só uma ilusão. É um teste. É uma métrica. Mas o que tem dentro de você, o que você quer de verdade, isso aí não tem preço. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para reconhecermos a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Eu falo, para encerrar, eu lembrei, né, desse monge, e o pessoal espírita às vezes gosta muito de Bíblia. Em Bíblia, no Antigo Testamento, tem um cara chamado Jó. E Jó, ele era rico, poderoso, cheio de amizades. E conta lá a história que foram tentar Jó porque disseram que Jó só tinha as coisas porque Deus dava. E Deus, não, Jó tem as coisas porque ele é bom. Pois se eu testar ele, você vai ver que ele lhe nega. Aí tiraram tudo de Jó. No final até a saúde, ele tinha tipo uma lepra no corpo, ficava na porta da cidade e ninguém se aproximava dele. E tinha vez por outra vinha um provocar para ver se ele desanimava. E a frase muito marcante de Jó, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. E se for da vontade do Senhor, Ele coloca no lugar de novo. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.